Cham chalam hi mana Krishna pramati balavadi dridam tasyaham nigraham manyaye vayo iva suduskaram. Haribol, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Hoje vamos ler o verso 34 do capítulo 6 do Bhagavad Gita, intitulado Sankhya Yoga. Tradução: pois a mente, ó Krishna, é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, e subjugá-la é, assim me parece, mais difícil que controlar o vento. Pois a mente, ó Krishna, é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, e subjugá-la é, assim me parece, mais difícil que controlar o vento. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Ofereço minhas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido ao Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. A mente é tão forte e obstinada que às vezes sobrepuja a inteligência, embora se suponha que a mente está subordinada à inteligência. Para um homem no mundo prático que precisa lutar com tantos elementos opostos, é certamente muito difícil controlar a mente. Artificialmente, a pessoa pode estabelecer um equilíbrio mental em relação a amigo e inimigo, mas, basicamente, nenhum homem mundano pode fazer isto, pois isto é mais difícil que controlar o vento enfurecido. Nas literaturas védicas se diz que o indivíduo é o passageiro no carro do corpo material e a inteligência é o condutor. A mente é o instrumento de direção e os sentidos são os cavalos. O eu é, desse modo, o desfrutador ou sofredor na associação da mente e dos sentidos. Assim entendem os grandes pensadores. Supõe-se que a inteligência dirige a mente, mas a mente é tão forte e obstinada que frequentemente supera até a própria inteligência da pessoa. Supõe-se que tal mente forte se controla através da prática da yoga, mas tal método nunca é prático para uma pessoa mundana como Arjuna. E o que podemos dizer, então, do homem moderno? A símile usada aqui é apropriada. Ninguém pode capturar o vento que sopra, e é ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. O modo mais fácil de controlar a mente, como o Senhor Chaitanya sugere, é cantar com toda a humildade Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, o grande mantra para a liberação. O método prescrito é Savai Mana Krishna Padaravindayo. A pessoa tem que ocupar a sua mente completamente em Krishna. Só então não restarão outras ocupações para agitar a mente. Jaya Srila Prabhupada. Então, aqui, nesse verso, Arjuna está dizendo a Krishna dessa impossibilidade que ele sente em controlar a mente, logo após Krishna ter
descrito, né, toda a metodologia da yoga nesse capítulo 6, intitulado Sankhya Yoga. A Arjuna ficou numa posição bem assim, mal resolvida internamente ao questionar sobre a sua mente, na qual ele não tinha nenhum controle. Por isso ele está dizendo para Krishna que a sua mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. E aqui no significado, Srila Prabhupada, ele está dizendo que a nossa mente é uma energia material mais densa, inferior à energia chamada Buddhi ou inteligência, que também é um instrumento da alma para se iluminar. Então Krishna diz que a mente, Prabhupada está dizendo que a mente é tão forte, ela é tão assim caracterizada para controlar a alma condicionada, que mesmo a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de entender a vida espiritual, acaba sendo subordinada à mente, apesar da mente que deveria estar subordinada à inteligência. Então aqui Prabhupada, ele está descrevendo que, além disso, no mundo assim prático, onde você precisa acordar, trabalhar, sobreviver, você precisa, você entra em conflito com tantos elementos opostos, porque nós vivemos em dualidades, que certamente é muito difícil controlar a mente, que está sempre classificando as diferenciações no mundo material. E Prabhupada diz que artificialmente a pessoa ela pode estabelecer um equilíbrio mental em relação àquilo que é bom, o que é ruim, ao que é amigo, o que é inimigo, mas basicamente nenhum homem mundano pode fazer isso, porque isso é mais difícil do que controlar o vento enfurecido. Então esse controle é artificial, mesmo que você estabeleça diferenças entre coisas que são favoráveis e desfavoráveis, tudo pode mudar de um momento para outro, assim como um vento que vem com toda a força e age de tal modo que não há como você controlar as coisas. Então isso aqui Prabhupada está basicamente falando aqui sobre a força mental. Depois, no significado, ele diz que o indivíduo, a alma, aquilo que nós somos, é o passageiro no carro do corpo material, e a inteligência é o condutor. Devemos entender que quem está nos guiando na vida material, quem está iluminando o nosso caminho, é a inteligência, de modo que nós devemos nos mover nesse corpo material através da inteligência, que é superior à mente. Entende? Essa inteligência é o nosso poder de discernir momento a momento quem somos, o que estamos fazendo nesse mundo, qual o propósito da existência. Nós estamos simplesmente sentados no carro do corpo material, e a inteligência, que é um dos instrumentos de discernimento que Krishna nos deu, está nos conduzindo. Aqui no Bhagavad Gita, por exemplo, porque Krishna está revelando o Bhagavad Gita a Arjuna,
ele está fazendo esse papel da inteligência divina. Então o Bhagavad Gita nada mais é do que a orientação da inteligência de Deus para que nós possamos saber usar apropriadamente a nossa mente para nos libertarmos dessa energia material, nos situarmos naquilo que somos e estabelecer o relacionamento direto com a Suprema Personalidade de Deus. Então, nessa carruagem do corpo material, a mente, o papel da mente é servir como um instrumento de direção. A inteligência conduz e a mente nos direciona nesse mundo. E os sentidos eles são comparados aos cavalos. O eu é desse modo o desfrutador e o sofredor nessa associação da mente e dos sentidos. Assim entendem os grandes pensadores, e esse verso, né, que diz que o indivíduo é o passageiro no carro do corpo material e a inteligência é o condutor, a mente é um instrumento de direção e os sentidos são os cavalos. O eu é desse modo o desfrutador ou sofredor na associação da mente e dos sentidos. Conforme a alma se deixa levar pela mente sem usar a sua inteligência, ele sofre. Mas quando a mente é usada, utilizada adequadamente sob o comando consciente da inteligência, a alma desfruta na sua mente. Por isso se diz que a mente é o nosso pior inimigo ou melhor inimigo, ou melhor amigo ou pior inimigo. Então, é de supor que a inteligência deve dirigir a mente para seguir no caminho da vida, e aqui Arjuna está realmente falando que, apesar de ele ter a inteligência devocional, ele está indagando que a mente dele é tão forte e obstinada que ela está superando a sua capacidade, da sua inteligência. Então, tal mente forte, Prabhupada fala que é controlada através da prática da yoga. Mas esse método que é dito aqui no capítulo 6 nunca é prático para uma pessoa mundana como Arjuna, que era um guerreiro da sociedade na época, e Arjuna se sente confuso depois que Krishna revela essa prática da yoga intitulada Sankhya Yoga. Então, se naquela época Arjuna, que era um devoto, um guerreiro com todas as boas qualidades, achou super difícil controlar a mente, então o que nós podemos dizer do homem moderno em Kali Yuga, com todas as suas más qualidades, com as suas propensões infernais, o mau caráter, ou a falta completa de espiritualidade? Como que essa pessoa, tão afastada da prática da yoga, desse desejo interno de se associar com a Suprema Personalidade de Deus, pode controlar a sua mente? Apesar de haver tantas assim, instruções assim, de controle de mente na internet, em vários livros, mas não é bem assim, porque a mente ela precisa estar ocupada através da inteligência, nesse processo onde ela é ocupada aos pés de lótus de Krishna. Então ninguém pode capturar o vento que sopra. Então, capturar a mente turbulenta é basicamente impossível, e supõe-se que para você
ter a autorrealização espiritual, você tem que estabilizar completamente a sua mente. Mesmo nesse mundo assim tão caótico, você convivendo com pessoas que não tem nada a ver com a vida, né, espiritual. Por isso, Prabhupada está falando aqui que o modo mais fácil de controlar a mente foi sugerido pelo Senhor Krishna Chaitanya, que é cantar, né, com toda a humildade o mantra Hare Krishna. Esse mantra que vai purificar a nossa mente e nos liberar dessa densidade ou dessa agitação mental. Esse método atual é muito maravilhoso, porque apesar de toda a configuração negativa desses tempos modernos, onde há tantas informações, tantas turbulências internas, se nós cantarmos humildemente, com fé, esse mantra Hare Krishna, o máximo possível que pudermos, com certeza nossa mente vai se estabilizar. Não há como estabilizar a mente a não ser colocá-la ao refúgio dos pés de lótus de Krishna. Essa é a única maneira que você vai conseguir pacificar a sua mente. Então esse Mahamantra é a misericórdia que Krishna trouxe para esses tempos atuais e devemos adotá-lo imediatamente, porque qualquer um pode adotar esse processo, né, essa prática espiritual e trabalhar internamente para voltar para Krishna, para o reino de Deus. Devemos ser conscientes disso, dessa misericórdia divina, porque aqui no Bhagavad Gita Krishna está explicando vários métodos de yoga, e nesse capítulo 6 aqui, Arjuna está demonstrando que em nenhum deles a mente teria capacidade de se concentrar o suficiente nesses tempos modernos. Por isso o Senhor Chaitanya Krishna já veio com essa intenção de liberar todas as almas com esse processo muito fácil, que é ouvir sobre Krishna e cantar sobre Krishna. Nesse sentido, o primeiro verso do Senhor Chaitanya é todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todas as glórias a essa reunião dos devotos que estão glorificando e ouvindo sobre os passatempos, as atividades, os nomes, as qualidades do Senhor Krishna. Essa é a forma em Kali Yuga para manter a sua mente estabilizada e para manter a sua inteligência iluminada. Quanto mais nos aproximamos dessa consciência de Krishna, quanto mais interagimos com a ciência devocional, mais e mais nos qualificamos, nos capacitamos para ter uma vida saudável internamente e uma vida equilibrada externamente. Isso se chama praticar o serviço devocional a Krishna, agir com a consciência de servo amoroso do Senhor. Esse serviço é a nossa característica eterna, é o Dharma da alma. O dever de toda alma é prestar serviço amoroso e consciente à Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, ou Vishnu no coração. Fazendo isso, estaremos controlando a nossa mente e os nossos sentidos,
que vão usar os elementos materiais para tentar satisfazer a Krishna. Na satisfação a Krishna, automaticamente a alma fica satisfeita, a inteligência, a mente, os sentidos e o corpo material. Por isso, Srila Prabhupada está dizendo aqui que o método prescrito é Savai Manar Krishna Padaravinda de Ho, que a pessoa tem que ocupar a sua mente completamente em Krishna, né? Só então não restarão outras ocupações para agitar a mente. Entende? Completamente. Infelizmente, ocupamos a nossa mente em Krishna, mas ela sempre está sendo desviada para os assuntos materiais de sobrevivência. É claro que a nossa mente ainda é impura, mas quanto mais pureza a mente adquirir, menos ocupações materiais vão desviá-la da consciência de Krishna. A ideia é que a alma consiga um dia se ocupar completamente em Krishna, e aí não haverão outras ocupações para perturbar a mente ou desviá-la da consciência de Krishna. Se nós pudermos estar sempre cantando o santo nome e lembrando de Deus, de que toda essa energia material externa nada mais é também do que a energia de Krishna, né, a energia material, vamos estar assim confortáveis e seguros durante a nossa jornada aqui nesse planeta Terra, sendo direcionados perfeitamente pela superalma em nosso coração para atingirmos o objetivo proposto por Krishna aqui no Bhagavad Gita. Depois desse capítulo 6 da Sankhya Yoga, Krishna começa a descrever o serviço devocional. Ele explica Sankhya Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, né? E, por fim, ele, no capítulo 7, ele começa a explicar a Bhakti Yoga até o capítulo 12, que isso aqui se torna o recheio do Bhagavad Gita. E na Bhakti Yoga, Krishna explica que essa yoga, sim, onde a alma aplica o amor a Deus, é a verdadeira yoga que vai nos liberar definitivamente dessa natureza material, onde nós podemos aplicar a nossa inteligência, iluminar o nosso caminho através de estarmos ocupados na vibração do Santo Nome e projetando um mundo através da nossa mente, dentro desse mundo de dualidades, para que possamos observar todas as coisas correlacionadas com Krishna, com a superalma em nosso coração, que está mantendo a nossa existência tanto espiritual como material. E daí, automaticamente, a mente, como o centro dos sentidos, vai usar todos os sentidos para estabelecer um relacionamento de desfrute, de sabor com a Suprema Personalidade de Deus, e automaticamente, por isso, o corpo, que é o último elemento, o que tem a experiência tátil dessa terceira dimensão, não vai se perder em meio a sensações de gozo e sofrimento que são derivadas do falso ego, quando o espírito se falso identifica com esse corpo material através da projeção irregular da mente, sob o comando de uma inteligência apagada, vamos dizer assim. Então esse verso aqui é muito interessante,
para observarmos a nossa mente, a sua inquietude, a sua turbulência, a sua obstinação, né? Observar essas características da mente que não quer, né? Não quer, assim, entre aspas, porque ela está tão agitada, nós não conseguimos nos associar com a suprema personalidade de Deus o máximo de tempo possível enquanto estamos encarnados aqui. Então a nossa mente como deve ser domesticada, vamos dizer assim. Ela é como um cavalo selvagem, mas podemos domesticá-la colocando em contato com a vibração mais pura, que é o nome de Deus, ou ouvir sobre Deus. E aí Krishna explica que iremos subjugá-la, iremos aprisionar o vento, né? Vamos parar o vento. Então é isso, eu espero que vocês tenham apreciado essas palavras, que possam ter usado a inteligência para compreender adequadamente e que, por favor, cantem o nome de Deus, que aí está presente a misericórdia de Krishna e ele está dentro do seu coração. A partir do momento que você começar a cantar com sinceridade, com fé, com devoção, a superalma vai manifestar a sua graça, a sua misericórdia para criar, né, um mundo favorável e ideal para você se situar aos seus pés de lótus e assim poder seguir tranquilo na vida até o momento do abandono desse corpo material e poder voltar conscientemente para Vaikuntha Loka, Krishna Loka, o mundo espiritual. Então fiquem sempre com Krishna. Haribol.